a oposição, com a assinatura de 30 senadores, intitulado Em Defesa da Constituição e da Democracia. Nós, capitaneados pelo líder Rogério Marinho, já que dia 8 vai acontecer essa manifestação, dizem que são 500 convidados, eu recebi esse convite também, recebi na quinta e joguei na sexta, manifesto público referente ao ato Democracia Inabalada, convocado pelos 3 chefes de Estado, Legislativo, chefe de poderes, Executivo e Judiciário. Nós, senadores da República, signatários dessa manifestação, condenamos vigorosamente atos de violência e depredação de prédios públicos ocorridos dia 8 em Brasília. Além disso, participamos do esforço por uma investigação parlamentar profunda, independente, sobre os atos, inclusive de omissão flagrante às autoridades do governo do presidente Lula, ou seja, a CPMI do dia 8 de janeiro. A constatação das falhas por parte do governo federal para conter esses atos é preocupante e levanta sérias questões sobre a eficácia das medidas tomadas, que podem ser interpretadas como uma lacuna na capacidade do governo de antecipar e lidar com situações de potencial desestabilização, o que compromete não apenas a segurança pública, mas também a credibilidade das instituições responsáveis por garantir a ordem e a paz social. Apesar da presença desses decretos por parte do governo federal, temos plena convicção que a defesa da democracia representa uma responsabilidade compartilhada de todas as instituições do país. Não se restringe a um único poder, trata-se de um compromisso que deve ser abraçado pelo Executivo, Legislativo, Judiciário e demais órgãos, entidades que compõem a estrutura estatal. Nesse sentido, endossamos manifestações do presidente do Congresso Nacional, em que ele, em coletiva, no dia 23, diz o seguinte: no sentido de que nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia. Esse é um documento com algumas páginas, né, que certamente vai estar disponibilizado para vocês. Nenhuma instituição mantém o monopólio da democracia, no dia 23, dito pelo presidente Pacheco. E aí nós vamos adiante, né? A democracia não é um valor conquistado com grande esforço e sacrifício ao longo da história da preservação das instituições ligadas ao engajamento e ao respeito mútuo entre todas as esferas de poder público. Cada instituição possui um papel específico no fortalecimento dos alicerces democráticos. O contrário do que afirmado pelo presidente Lula, a democracia para nós não é relativa, e o Lula diz que a democracia é relativa, não é? E vem divulgando isso a larga escala. A gente vai falar disso também, né? Numa mídia pirâmide paga, comprada, com artistas, com influenciadores, que resultou aí na morte do bullying da menina Jéssica. Dessa forma, ressaltamos que a prática dos atos excepcionais por um poder com a justificativa de proteger a democracia precisa ser urgentemente estancada. O abuso dos poderes e o uso indevido de interpretações de dispositivos constitucionais pode matar a democracia. A volta à normalidade democrática não pode mais esperar. O inquérito 4.781-DF, instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostas fake news e ameaças vinculadas na internet contra o STF e seus ministros, completará em breve 5 anos. Outras investigações criminais decorrentes foram instauradas no âmbito do STF no inquérito 4.874-DF. Desde 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a neutralidade do inquérito, a nulidade
4.781 e dos filhotes desse inquérito que violam princípios constitucionais da segurança dos poderes do juiz natural, que se estabelece a situação inusitada de o STF ser vítima, investigador e julgador. Por aí nós tratamos essa nota, feita por mais ou menos 30 mãos, que são os senadores que assinaram, capitaneados pelo nosso líder Marinho. E qual é a nossa preocupação? O que há de comemorar? Bom, nós vimos uma cortina de fumaça. Esse convite foi mandado. Dizem que a festa é para 500 pessoas, com 6 discursantes que vão falar, inclusive o relator do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Preocupante, porque o que pensar de quem está estudando direito, por exemplo? Quem fez um vestibular de direito vai para a faculdade. Porque o que está ocorrendo no Brasil, não há ordenamento jurídico. Como acreditar nos livros escritos pelo próprio ministro, nos livros de penalistas, constitucionalistas? Como acreditar sem um ordenamento jurídico, onde a primeira instância nada vale, onde a segunda instância nada vale, e alguém é preso, condenado por crime de peculato, lavagem de dinheiro, por colegiados, confirmados por colegiados, os TRFs por onde passou, e por uma filigrana geográfica ele é colocado em liberdade para disputar a presidência da República. E eles são os donos da democracia. E aquelas pessoas que não acreditam na morte do ordenamento jurídico e nem na violação da Constituição, essas pessoas viraram antidemocráticas. Mas isso é a máxima do comunismo, é a máxima do marxismo. Acuse-os daquilo que você é. Eles que são antidemocráticos, eles que acreditam no que Lênin disse, são eles que não respeitam os valores da família tradicional. O Lula disse: aqui no Brasil é pior, porque temos que enfrentar essa pauta de família, temos que enfrentar essa pauta contra o aborto, essa história de família tradicional, né? E nos acusam de ser comunistas, e diz ele que tem orgulho de ser chamado comunista, e se orgulhou e fez uma festa porque colocou um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal. O que esperar? O que comemorar do dia 8? Bem, na entrevista é preocupante, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que há uma ameaça, e dia 8 registra a imprensa de que o ministro estava na França, há um ano atrás, mas de sequestrá-lo, né, jogar o corpo dele na estrada, um grupo chamado ZFA, acho que é mais ou menos isso, e matá-lo e enforcado em praça pública. Olha, isso é de uma gravidade que nos espanta, né? Mas isso tem um ano. E o ministro nada falou, nunca falou. Essa investigação está andando, porque as pessoas que fizeram essa ameaça e armaram esse plano, se o plano existe, foi feito para poder enforcar o ministro em praça pública, porque ele só foi revelado agora às vésperas da festa do dia 8. Não é uma cortina de fumaça. No momento em que o governo diz que não respeita o parlamento, Pacheco, em que aquilo que nós votamos enquanto parlamento, a desoneração da folha, tão bem relatada pelo senador Efraim, ele vetou, e nós derrubamos o veto, e no dia seguinte o Haddad, o presidente da República, emite uma medida provisória. Não existe Congresso Nacional. E esse ato do dia 8 vai acontecer dentro do Senado, Pacheco, da sua casa, onde você é presidente, e você assina lá também o convite para as pessoas. Ora, a mim me entristece muito e eu fico chocado. É o tal do choqueio, eu fico chocado de saber que o presidente da casa onde eu pertenço assina uma coisa como essa. Ô Pacheco,
O Clezão foi preso dentro do Senado. Tem uma fotografia. Ele entregou o celular a alguém da Polícia do Senado que lhe pediu. Eu quero cumprimentar, encerrando essa live, a todos que participaram da CPMI da oposição. Eu posso deixar algum nome de fora aqui, mas todos que foram guerreiros. Mostramos a nossa verdade naquela CPMI que era nossa e foi tirada de nós na mão grande pelo governo, com oferecimento de cargos, com muitas emendas e muito dinheiro, da mesma maneira que eles aprovaram no Senado e na Câmara a tal reforma tributária, que é um compêndio ideológico, nada mais que isso, e fecha um cerco. E esse país, na verdade, mudou de regime, já é um país feito a Venezuela, e nós vamos chegar à hora, se Deus não tiver misericórdia de nós, em que o judiciário brasileiro, a exemplo da Venezuela, vai assumir o lugar do parlamento. Eles não respeitam o parlamento. Eles não respeitam. E aí, senhores senadores, meu apelo, abram a boca. Senadores, faça vídeo. Senadores, grave uma live. Senadores, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo futuro. Porque quem tem um pouco de brio não vai participar desse evento dia 8 lá. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.